Esta é a primeira vez que eu e a minha família chegamos à sua linda cidade. Ela é muito bonita. Ficamos mais no Nordeste, em João Pessoa, e todos vocês estão convidados a nos visitar em João Pessoa, quando puderem. É muito bom também o povo aqui, muito receptivo. Eu queria estar conhecendo vocês em presença, dando grandes abraços, mas esse momento não dá. Talvez em outra ocasião nós possamos estar numa reunião em presença. Eu sou uma pessoa que gosto de decorar a palavra de Deus usando melodias. E faço isso há uns mais de 25 anos. E conheço muitas passagens cantadas, eu chamo de Bíblia cantada, e todo sábado eu estou ensinando uma aula, ensinando uma dessas passagens. Aí ontem, ensinei uma passagem de Mateus 25, e Simone me ajudou nisso, que tem duas vozes, este hino, e Paulo e Simone acharam que seria uma boa aula para encaixar no tema que vocês estão tendo, que é? Esse mês nós estamos começando hoje, colocando a nossa confiança em Deus, e nós vamos falar sobre como administrar nossas vidas, né? E essa passagem vai realmente nos ajudar nessa manhã. Então, é uma parábola que ensina justamente isso. Jesus ensinando que as nossas vidas aqui na Terra são muito importantes porque estamos construindo a eternidade. Então nós vamos ver isso. Então, eu quero compartilhar com vocês esta melodia. Esta melodia foi a primeira melodia que criamos e colocamos num versículo. Eu digo criamos, que eu acho que Dave me ajudou nisso. E nós estávamos em São Paulo, na casa de Brian e Jacqueline Bost, visitando lá, e ele falou que a 9 de julho, a igreja em 9 de julho, estava com um tema do ano, este versículo. E ele disse, seria tão bom se nós tivéssemos um hino para cantar este versículo. E nós fizemos essa melodia, gostaram da melodia, e durante 1994, acho que o ano todinho, eles cantaram este versículo todo domingo. Então, se você visitou a igreja naquela época, lá em São Paulo, naquele ano, talvez você já escutou esse versículo. Então, é Mateus 25, versículo 21. E a versão que na época, né, a gente usava era a Almeida, Revista e Atualizada. Então talvez seja um pouco diferente da sua versão, mas é o mesmo versículo. Então, Simone está aqui, e antes de entrar no versículo, tem uma entradazinha com as palavras que expressam o nosso desejo de escutar estas palavras do nosso Senhor. Então, eu quero cantar para vocês aprenderem e, quem sabe, ficar cantando durante este mês, que estão falando, né, de administração, de vida, de finanças, de tudo que Deus tem nos dado. E vamos cantar, ok? Então, começa assim. Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir, meu Senhor dizer, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco,
sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Entra no gozo do teu Senhor. Vou cantar de novo? Não. Mais alto para as mulheres poderem ouvir sua voz, né? Sei. Mas é simplesmente repetindo, né? Quero ouvir, Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir, meu Senhor dizer, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Entra no gozo do teu Senhor. Amém. Então, este versículo vem no meio de uma parábola de Jesus. E este capítulo, Mateus 25, na realidade, ele fala 3 parábolas. E só resumindo um pouco, a primeira parábola é das 10 virgens. E você conhece, né, a parábola, com certeza, já leu várias vezes, mas é 10 virgens, 5 são prudentes, 5 são imprudentes, tolas. As 5 prudentes estão preparados com óleo suficiente para aguentar a noite que for, para suas lamparinas não apagarem. E as 5 imprudentes só estão com aquela reserva de óleo pequeno. E elas todas estão esperando a chegada do noivo. O noivo do casamento. E elas vão entrar com uma procissão. E na hora que ele demora um pouquinho. E quando ele finalmente chega, as imprudentes veem que não tem óleo suficiente. E pedem as prudentes disseram, não, a gente só tem o nosso, e elas saem procurando óleo àquela hora da noite, não acham, e quando voltam, já é tarde demais, as portas fecharam e perderam o casamento. E Jesus, ele termina esta parábola com este versículo aqui, versículo 13. Ele disse, portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia nem a hora. Está falando da sua volta, a vinda do noivo, que sabe, o casamento com a igreja, que somos nós. E ele volta, não sabemos quando ele vai chegar, nem que dia, que ano, que hora. E ele disse, vigiem, porque vocês precisam estar preparados. E deixa eu falar de mais uma parábola sobre esta preparação. Aí ele entra na parábola dos talentos. Versículo 14. Pois será como um homem, está falando, será, pensando, né, o que será o reino dos céus. Pois o reino dos céus será como um homem que, ausentando do seu país, chamou seus servos e lhes confiou os seus bens. Vamos dar uma parada aqui. Então, você tem um dono de propriedades, um senhor que tem vários servos, escravos. E este senhor, ele é um negociante. E ele sempre está fazendo negócio e aumentando a sua propriedade. Porém, ele tem uma viagem a fazer. Talvez a negócio, talvez férias, eu não sei. Ele vai viajar, precisa fazer essa viagem, e ele pensa, e toda a minha propriedade aqui vai ficar parado. Ele diz, não vai ser não. Ele chama os seus servos e ele diz, eita, esse aqui, eu vou confiar a eles a responsabilidade dos meus bens. Então, vamos ver o que acontece, tá? Então,
ele confiou seus bens a esses servos, versículo 15, a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. E então partiu. Então, em vez de deixar o seu dinheiro guardado sem fazer nada, ele chamou 3 servos e ele disse, pronto, eu vou dar para vocês este meu dinheiro e eu quero que vocês trabalhem, façam render esse meu dinheiro na minha ausência. E ele olhou para cada um dos seus servos e ele disse, olha, este aqui, ele é bem movimentado, ele é bem organizado, ele tem muita força de vontade e iniciativa. Eu vou deixar uma boa quantidade de dinheiro. Quando ele fala aqui de talentos, ele não, aqui na história, não é talento, habilidade, né? A gente hoje, né, eu tenho o talento de tocar um instrumento musical, eu tenho um talento de pregar, eu tenho um talento de fazer exercícios em academia, sabe? Eu não sei, cada um de nós temos talentos, mas na história não é isso que é um talento. O talento aqui é dinheiro. Acho que numa das Bíblias falou que um talento é equivalente a 35 quilos de algum metal precioso, seja de prata, né, ou alguma coisa. Então, era bastante dinheiro. Bastante dinheiro ele estava confiando aos seus servos. Então, os 5 talentos recebeu, e o servo de 2 talentos, né, recebeu, e o servo que tinha menos capacidade, mas tinha uma capacidade, porque o Senhor deixou com ele uma boa quantidade de vários quilos, né, de dinheiro para ele negociar e fazer render. Então, versículo 16. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. O servo que tinha, do mesmo modo, o que tinha recebido 2, ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Os primeiros 2 que receberam mais talentos, eles... A palavra que me chama a atenção aqui no texto é imediatamente. Eles não ficaram esperando um bom negócio acontecer. Eles não ficaram, sabe, tirando um dia de lazer. O Senhor foi, amanhã a gente resolve essa questão do dinheiro. Eles imediatamente pegaram aquele dinheiro e começaram a trabalhar, comprar, negociar, fazer render o dinheiro. Mas o único servo que não fez isso foi o que recebeu 1 talento. E ele, em vez de negociar, ele cavou um buraco, enterrou o talento e guardou o seu talento escondido. Naquela época não tinha não tinha grande segurança, então muitas vezes as pessoas, para não perder o dinheiro, enterrava e escondia num buraco. E por que ele fez isso? Talvez ele tinha medo de perder aquele dinheiro, que era considerável, um talento, era um dinheiro considerável. Talvez ele era preguiçoso, talvez ele não tinha visão, mas ele mesmo explica mais tarde que foi por causa de medo. Ele tinha medo. Mas de todo jeito, estes 3 servos fizeram coisas diferentes. E o versículo 19
Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de conta com eles. O senhor daqueles servos demorou bastante. Aqui fala depois de muito tempo. E às vezes, sabe, nós pensamos que Jesus está demorando. E às vezes a gente pensa, Jesus disse que ia voltar, ele prometeu que ia voltar, mas já fazem 2000 anos que ele falou isso. É bem capaz de ele nem durante a nossa vida ele voltar. Talvez esse pensamento passou pela sua cabeça. Talvez realmente Jesus volte hoje. Talvez daqui a 100 anos. Eu não sei. Ninguém sabe a hora. Mas, aqui na parábola, o Senhor demorou muito tempo. O Senhor demorou muito tempo, mas quando ele chegou, ele não esperou para descansar. Ele foi logo pedindo a prestação das contas. E Jesus vai fazer a mesma coisa quando ele voltar. Ele vai fazer a mesma coisa, ele vai perguntar, Joseph, o que você fez com a vida que eu dei para você? Ele vai fazer a mesma coisa com Paulo, com cada um de nós. Cada um de nós vamos ter que prestar conta diante de Deus. Eu sei que nós temos a salvação pela graça de Deus. Mas nós, na graça de Deus, já passamos pela essa barreira da perdição para a salvação. E agora, nós estamos num reino em que o Senhor quer um rendimento para o reino dos céus. Então, ele vai pedir uma prestação de conta. E aí, como é que você usou o que eu dei para você? E é nessa hora que eu quero poder dar a resposta que estes primeiros 2 servos deram. Versículo 20. Aproximando-se o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo, o Senhor me confiou 5 talentos, e eis aqui outros 5 que ganhei. E as palavras bonitas que nós cantamos, e o Senhor disse, muito bom, muito bem, servo bom, fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Em algumas passagens, em algumas versões diz, venha participar da alegria do seu Senhor. Para mim é bem interessante que este servo, ele imediatamente começou a trabalhar com aquele dinheiro. Aquele dinheiro não pertencia a ele. O rendimento, o lucro que vinha daquele dinheiro não pertencia a ele. Qual era a motivação daquele servo trabalhar tanto para render um lucro para alguém que não era dele? Talvez era ouvir essas palavras. E o Senhor disse para ele, você é um bom servo, você é um fiel servo, você se mostrou fiel no pouco, agora sobre muito eu vou colocar você. Você se provou. Venha participar da minha alegria. O Senhor está dizendo para ele, sabe, você não vai ser mais aquele servo lá embaixo, você vai comer na minha mesa, você vai participar dos meus lucros, você vai participar da minha celebração, porque você foi fiel.
E Deus vai fazer o mesmo para aquele que é fiel na vida cristã. Aquele que administra a vida que ele nos confiou. Pensando direito, sabe? A minha vida não me pertence. Jesus Cristo pagou o preço e agora a minha vida pertence a ele. E a minha casa onde eu moro não pertence a mim. Na verdade, eu sou um administrador de uma casa que pertence a Deus. E o meu carro, e o meu trabalho, e a minha família, e tudo que eu tenho, tudo pertence a Deus. Ao meu Senhor. Então, qual é a motivação que eu tenho de trabalhar e fazer um lucro espiritual, montar tesouros lá no céu? Qual é a motivação que eu tenho? O que eu tenho? Porque eu tenho o desejo de pegar dinheiro que eu suei para fazer para Deus e usar para ajudar outras pessoas e cuidar de outras pessoas e fazer pessoas dentro do reino estarem abençoados pelo poder de Deus. Qual a minha motivação? Um dia eu vou prestar contas de tudo que eu estou responsável, mas que pertence a Deus. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou é de Deus. E quando nós esquecemos disso, aí começamos a usar as nossas propriedades, as nossas vidas, o nosso tempo, que é um valor muito grande para coisas que Deus não se interessa, que não é lucro para Deus. Então, o próximo versículo é uma repetição. É uma repetição, versículo 21, o Senhor, ele falou, muito bem, servo bom e fiel, versículo 22, e aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse, o Senhor me deu 2 talentos, e eis aqui outros 2 que ganhei. E o Senhor disse, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre muito o colocarei, e venha participar da alegria do seu Senhor, venha celebrar comigo, porque você é um bom servo, Esta mesma parábola, em outro evangelho, vai um pouco além, Jesus com certeza contava isso várias vezes, e uma vez ele contou que o Senhor disse, você foi fiel com 5 talentos, pois eu vou botar você para administrar 5 cidades. E você foi fiel com 2 talentos, eu vou colocar você para administrar 2 cidades. E isso me faz pensar que quando Jesus voltar, e quando Jesus pedir a conta, e quando Jesus diz, você é um bom servo fiel, foi fiel no pouco, então tome responsabilidades celestiais. Sabe? Eu creio que provavelmente nós vamos ter responsabilidades, não vamos estar no céu só de braços cruzados, nós teremos responsabilidades, porque nós temos trabalhado, nos esforçado e nos preparado aqui na Terra para uma vida empolgante no céu. Então, quais são essas responsabilidades? Vamos esperar para chegar lá e ver isso, porque eu não tenho ideia nenhuma. Mas veja só, o terceiro servo chega. Versículo 24. Chegando por fim, o que tinha recebido 1 talento, disse, sabendo que o Senhor é um homem severo. Olha, está vendo? Ele já está vindo com desculpas. Ele já sabe, já viu toda a alegria que o Senhor tinha para aqueles 2 servos e ele disse, ixi, agora? Ele já veio com as suas desculpas,
já veio se desculpando e ele disse, sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou, que ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. O Senhor dos servos, ele não quer somente o que é seu. Ele quer um rendimento para o reino dos céus. É isso que o Senhor quer. E quando esse servo diz, olha, eu peguei o que você me deu, escondi, não fiz nada com ele porque eu tinha medo de perder. Aí vem a resposta. Mas o Senhor respondeu, servo mau, preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei, ajunto onde não espalhei? Então você devia ter entregado meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, pelo menos receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10. Porque a todo o que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lance-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Estas são as palavras que nós não queremos ouvir do nosso Senhor. Jesus Cristo, ele vai voltar. Ele vai pedir as contas. E a próxima parábola, que nós não vamos nem entrar, mas ele explica um pouco mais sobre o julgamento. Ele diz, né, quando ele vier na sua majestade, ele vai, né, todas as nações, todas as pessoas estarão diante dele e ele vai dividi-los. Como um pastor divide ovelhas e bodes. E ele vai dizer para aqueles bons servos fiéis, né, venha, vocês pertencem a mim, porque quando vocês, o que ele fala, né? Quando eu estava com fome, vocês me deram o que comer. Quando eu estava com sede, me deram de beber. Quando eu era forasteiro, vocês me hospedaram. Quando eu estava nu, vocês me vestiram. E eles dizem, quando é que a gente viu o Senhor desse jeito? Ele diz, quando você fez para um dos pequenos, né, daqueles que eram necessitados, você estava fazendo para mim. E a mesma coisa ele falou para os que foram rejeitados. Ele disse, vocês me viram desse jeito, necessitado, e você não fez nada. Quando foi que nós vimos o Senhor desse jeito? E sabe, ele disse, sempre que vocês não fizeram nada a um desses pequenininhos irmãos, foi a mim que vocês não fizeram. Então, a nossa vida aqui na Terra é muito importante. Porque Deus nos deu responsabilidades para serem usadas, para serem trabalhadas, para nos esforçarmos para dar lucro para o nosso Senhor. Uns 2 exemplos, ok? Nós temos, em João Pessoa, nós temos uma médica na igreja. Ela não é infectologista, ela é cirurgiã, sabe? De ortopedista. E ela é uma pessoa super capacitada, sabe? Ela é muito estudiosa, ela realmente se preocupa, ela
não gosta muito da sua profissão porque tem que viver no meio de pessoas e hospitais que têm um descaso com os doentes, sabe? Que não cuida bem e isso perturba espiritualmente ela. No meio da pandemia, ela via pessoas chegando com o vírus e os médicos nem queriam entrar na sala para cuidar deles. O medo era tão grande. E ela disse, não, eu vou. Ela se voluntaria, mesmo que não era a área dela, mesmo que, sabe, o médico ficava no corredor e ela chegava, quanto é que dá, a temperatura está assim, não sei o que, blá, 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 quanto remédio, e ela se voluntariou para ficar à frente da equipe do coronavírus e na Paraíba, né? Então, alguns poderiam dizer, mas você estava se arriscando. Mas eu gosto de dizer, você estava usando a sua capacidade para demonstrar o amor de Deus para pessoas que tinham tanta necessidade. E se isso traz algum risco para nós, que somos cristãos, que nunca vamos morrer eternamente, tudo bem, é para a glória de Deus. Então, ela é uma pessoa que recebeu muito condições de fazer muita coisa a Deus, e ela, nessa situação, está usando isso para, sabe, eu creio, para ajudar as pessoas, e para a glória de Deus. E Deus vai abençoá-la por causa disso. A outra pessoa que eu queria falar é um irmão que eu li. Eu não conheço esse irmão pessoalmente, dos Estados Unidos, mas ele não tem tanta capacidade. Inclusive, ele nasceu com síndrome de Downs, então ele tem dificuldade de falar. Ele consegue pensar e raciocinar, mas, sabe, as pessoas não conseguem entender o que ele fala. E ele trabalha, mas o único trabalho que ele conseguiu era ser gari num caminhão de lixo, né? Pegando o lixo das casas e jogando dentro do caminhão. E ele se tornou cristão e ele tinha uma vontade muito grande de servir a Deus. E qualquer irmão que olha para ele diz, olha, você não precisa se preocupar, porque, sabe, você não tem condições de falar, você pode ajudar uma coisinha aqui e ali, mas ele tinha muita vontade. Então, ele começou, dentro da sua própria capacidade, ele pegava papéis, e ele pegava uma Bíblia, e ele escolhia um versículo, João 3,16, qualquer versículo, e ele ficava anotando o versículo numa letra muito, sabe, dava para ler, mas realmente uma letra não tão bonita, mas a capacidade dele. Ele começou a anotar esses versículos, e quando no outro dia ele pegava o lixo de uma casa e jogava no caminhão de lixo, ele colocava o balde lá e pregava o versículo em cima do balde. Ele não recebe tanta capacidade de Deus, mas ele fez uma obra, está fazendo uma obra maravilhosa com aquela pequena capacidade que ele tinha. Quantas pessoas saíam todo dia para colocar lixo no seu balde e lia um versículo da Bíblia? Quantas pessoas pararam para meditar sobre a palavra de Deus, ele semeando a semente do jeito dele? Quantas pessoas, quando da igreja, irmãos da igreja, que estão esquentando os bancos, olham, escutam, leram, sabe, foi um artigo que eu li, leram a história deste irmão
e ficaram com a consciência pesada porque tem muito mais capacidade, muito mais talento, muito mais coisas e só não estão fazendo nada. Então, sabe, Deus sabe o grande lucro que alguém que não sabe nem falar direito consegue fazer no seu reino quando você usar aquilo que Deus te dá. A pergunta, sabe, o que nós temos que fazer é não focar, não ficar prestando atenção na quantidade de talento, de dinheiro, de capacidade que alguém tem, mas como você está usando esta capacidade, esta vida. Como é que você está usando aquilo que Deus te deu? Muitas pessoas dizem, se eu tivesse o dinheiro de tal irmão, eu também estaria fazendo grande coisa. Mas o que você está fazendo com o dinheiro que você tem? Ou, se eu tivesse, sabe, o tempo que tal irmão tem, que ele, sabe, ele assim, tem um emprego muito bom, que não tem que trabalhar muito, eu ia fazer muita coisa. Mas o que você está fazendo com o pequeno tempo que você tem? Deus deu a cada um a sua capacidade, como na parábola. E nós temos que usar o que Deus nos deu. Então, pense, como é que eu estou usando o que Deus deu. Então, eu tenho quatro perguntas para você, ok? E se alguém quiser, na hora das perguntas, todo mundo fala ou simplesmente fala? Talvez essas são perguntas que você possa refletir, né? Qual é a responsabilidade? Quais são as responsabilidades que Deus te deu? Quais são as capacidades? Eu sei que na parábola, talento é dinheiro, mas talvez este dinheiro na sua vida é um talento de poder fazer coisas para Deus. Talvez seja dinheiro, talvez seja propriedades, talvez seja tempo, talvez seja tudo isso. Mas como é que Deus, quais são as responsabilidades que Deus deu em suas mãos, a sua vida? Pare e pense sobre isso. Pare e pense, na minha vida, tudo isso pertence a Deus. E quais são as coisas que Deus me deu? O que eu tenho que pertence a Deus? O que eu tenho dentro da minha responsabilidade? E a segunda pergunta é, o que eu tenho feito com as responsabilidades que Deus me deu? Não é bastante eu ter responsabilidades, mas como é que eu estou imediatamente saindo e usando e trabalhando, esforçando para... Como é que eu estou fazendo para dar lucro ao nosso Deus? O que eu estou fazendo com as responsabilidades, as capacidades, as coisas que Deus me deu? A terceira pergunta é, você está pronto para Jesus chegar? Eu sei que você entregou a sua vida a Jesus Cristo, nós temos a salvação, mas em relação ao trabalhar para Cristo, na sua vida, no seu dia a dia, você está pronto para ele chegar? E a quarta pergunta é, quando ele pedir contas, o que você vai falar para ele? Às vezes, a gente está trabalhando muito, mas sem muita visão, e a gente tem essa sensação de que não estamos conseguindo fazer nada. Talvez está na hora de tomar um pouco desse tempo que Deus te deu,
passar um tempo refletindo e dizendo como é que eu posso pegar tudo que Deus me deu e focar em uma área para dar um lucro maior para o meu Senhor. O que você responderia? O que você vai responder a Cristo quando Ele voltar? Então, essas perguntas são para reflexão pessoal em nossas vidas. Porque eu quero ouvir Jesus falar: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra na celebração do seu Senhor. Jesus quer compartilhar a glória dele com cada um dos seus servos. E aqueles que escutam essas palavras receberá. Vamos cantar mais uma vez? Mateus 25, 21. Quero ouvir, Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir, meu Senhor dizer: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Entra no gozo do teu Senhor. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês. Um grande abraço virtual para vocês.